semana em relação à Semana do Administrador, né? Nós vamos fazer uma entrevista com o senhor Molinari, um bate-papo, né, sobre a experiência dele enquanto empresário, a vivência dele enquanto gestor de empresas. O senhor Antônio Carlos é uma referência na cidade, né? A empresa dele é uma referência na cidade. Ele não só exporta produtos, mas ele exporta Poços de Caldas. E sendo referência, a gente vai trazer um pouco da sua experiência, a sua visão de mundo, a sua visão enquanto empreendedor. A ideia é trazer experiência para o aluno, né? Agregar na formação do aluno, na vivência dele enquanto empresário, futuro empresário, né, enquanto profissional da administração. Este ano comemora-se o Jubileu de Ouro da profissão de administração no Brasil. São 50 anos que a profissão é reconhecida e essa semana é uma semana especial para a gente, que nós estamos justamente comemorando, né, e trazendo aqui a experiência do seu Molinari para falar, né, da visão dele enquanto administrador também. É com muito prazer que convidamos o senhor Antônio Carlos Molinari para nos contar a sua história empresarial. Boa noite a todos. É com grande satisfação que nós iniciamos este bate-papo nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de público a presença do Antônio Carlos Molinari nesse nosso evento, a sua disponibilidade. Muito obrigado pelo senhor estar aqui presente e trazendo um pouquinho da sua história, que é muito ampla e, com certeza, vai agregar muito para todos nós aqui nesta noite. Nós estamos recebendo hoje esse empresário que representa o setor vidreiro aqui em Poços de Caldas, na nossa região, no Brasil. Nós temos no Brasil 2 polos produtores de vidro desse tipo, do tipo Murano, que eles produzem. Um é aqui em Poços de Caldas e outro em Blumenau, Santa Catarina. E às vezes nós não temos noção do quanto o trabalho que eles desenvolveram ao longo dos anos tem relevância e importância não só aqui dentro do Brasil, mas no mundo. Nós vamos ver algumas informações que vão dar a dimensão da importância do trabalho que eles desenvolveram ao longo dos anos. E vamos ouvir um pouquinho, então, dessa história. Eu queria que o senhor contasse para todos nós aqui, como é que o vidro Murano veio para Poços de Caldas. Como é que é essa história do vidro Murano aqui em Poços? Muito obrigado pelo convite. O Aldo Bonora, quando chegou no Brasil, ele veio a convite do Conde Matarazzo para fazer os mosaicos para a inauguração do Maracanã na época. Ele terminou e veio para Poços. Meu pai foi trabalhar com ele e nos levou, ainda quando criança, o Paulo de 8 para 9 anos e eu de 9 para 10. Porque naquela época poderia colocar um menor, o menor era uma menor aprendiz. Hoje, na indústria, é proibido. Dessa época para cá, meu pai tinha um armazém, mas ele fabricava pinga e vinho. Que ele, quando o meu avô morreu, vindo da Itália, a nossa família inteira, nós somos descendentes de italianos. Eu estou um pouquinho nervoso, hein, gente? Me desculpa. Mas, nessa época... Mas ninguém vai... Você me desculpa. Fica tranquilo. Nessa época que ele veio para Poços, ele passou a fabricar vinho e pinga, porque ele trabalhava no cassino. Foi o primeiro trabalho dele. E
Quando o Aldo veio, ele já tinha um armazém, mas ele também derrubava os matos na região para o plantio de café. Os fazendeiros usavam dele para o corte dos matos para o plantio de café. Com isso, ele fornecia para o Aldo a lenha, que era a matéria-prima para o aquecimento dos fornos. E, nessa época, ele nos levou. Então, ele passou a trabalhar no Aldo e nós, criança, também fomos. E fomos aprendendo ao longo do tempo. Tínhamos uma facilidade imensa. Quando o Aldo terminava uma peça, nós dávamos a continuidade no setor produtivo. E aquilo entusiasmou ele ao ver que a gente tinha uma habilidade, tinha uma noção, uma vontade do aprendizado, com todo aquele sacrifício. Esse foi o nosso início, muito difícil. Muito bem. E o senhor se lembra da primeira peça que o senhor fez? Lembro. Foi um vaso aspente e um cinzeiro na nossa indústria, porque eu trabalhei como aprendiz de 8 para 9 anos. A São Marcos tem 53 anos. Eu estou completando agora 61 para 62 anos de profissão. De idade, estou aí a caminho dos 72 anos. 71 já completo, sempre no trabalho. Quando é que o senhor e o senhor Paulo tiveram a ideia de que começava ali um negócio? Teve esse momento? Começo Vinícius, da São Marcos? a minha família inteira trabalhava na época. Naquela época, todo mundo trabalhava porque nós tínhamos necessidade do trabalho. Meu pai nos usava como adulto fosse. Era uma obrigação nossa levar algo mais para casa. E nós, a família inteira, e o Aldo também precisando dentro da fábrica, porque naquela época a cidade era muito pequena, foi em 1950 e pouco. Cidade pequena, pouca mão de obra, não é? Nós estudava à noite lá no São João da Escócia. Estudava na escola paroquial de São Sebastião, tinha o diploma de 4º ano. Depois a gente fazia admissão para entrar, para começar a fazer a primeira série na época. Eu não fiz o curso superior. Paramos na metade por falta de condições. Mas a minha família se dedicou ao máximo no trabalho. Quando o Aldo parou e entregou a fábrica para o irmão, ele me deixou um pedaço para que nós dessemos continuidade naquele tipo de trabalho que na época nós estávamos fazendo, né? E quando o senhor e o senhor Paulo assumiram ou receberam a fábrica do seu Aldo, isso foi em 1962. Não, 62. 62. Tá. E a dona Cristina, sua irmã, já trabalhava também com o Aldo. A Cristina trabalhava na Alda, na loja do Aldo, no setor de vendas. E com isso eu fui para a indústria, porque meu pai já trabalhava lá. E ele, como fornecia lenha, aí eu fui levando o meu irmão, levei o outro irmão, o Marcos, que morreu, que hoje a empresa leva o nome dele. Então foi uma época de aprendizado meio que forçado, porque havia necessidade na época de nós melhorarmos a nossa condição de vida. E ali a gente enxergava uma maneira de poder ter algo mais em casa. Mas para isso nós tínhamos que trabalhar, e trabalhávamos bastante. Eu, por exemplo, até a data de hoje, nós não trabalhamos menos do que 12, 14 horas por dia. Ainda hoje nós trabalhamos. Eu não trabalho diretamente na produção, mas a gente participa constantemente da criação, dos novos movimentos dentro da fábrica para a formação dos profissionais que lá estão hoje. Bom, e do começo, quem fazia a parte comercial? Quem criava as peças? Quem produzia as peças? Era Como eu. é que era eu. Ó, vocês me desculpem que eu estou um pouquinho tenso, viu, gente? Mas já eu vou acalmar.
Na época, o Vinícius, nós vendíamos, e a gente, no contato com o cliente, nós íamos vendo o que o cliente mais precisava, o que o Brasil precisava, porque na época havia muita importação, né? Como o Aldo era o primeiro, e nós, os primeiros brasileiros a fazer esse tipo de trabalho, então a gente via aquilo que chegava, e o nosso produto era assim, ele tinha mais vida, né? Aguçava mais os olhos de quem nos visitava na época. Poços vivia do turismo. Hoje é o turismo e a indústria, né? E agora a cidade com eventos, então tudo muda. Mas na época o turista era o principal da cidade. Uma época que eram 21 dias direto de férias. Então a cidade lotada, tinha sua produção de vinho, produção de doce. Foi aí que começou a produção do cristal, com a vinda do Aldo Bonora para cá. E quando surgiu a São Marcos, onde que ela era localizada? Para o pessoal ter uma ideia aqui. Onde era a fábrica? Não, a fábrica era aqui embaixo, aonde, bem na curva aqui, perto da Toyota, no fundo. Foi a primeira fábrica ali. Depois mudou ali onde é a Aviação Cometa, que hoje é a garagem deles. Depois o Aldo mudou lá para João Pinheiro, lá em cima. Foi quando ele parou a fábrica, ela ficou vazia, e o Aldo fez a fábrica dele e deixou para o irmão a outra seção. Foi quando ele me deu a independência. Então, a São Marcos nasceu aqui na João Pinheiro. São Marcos nasceu na João Pinheiro, aqui embaixo, na fábrica do Aldo, dentro da fábrica dele. Dentro da fábrica dele. Quando ele fechou e deu para o irmão a parte, eu precisei sair. Foi quando eu montei a própria fábrica. Mas já tinha liberdade, eu já era dono, vamos falar, dos nossos negócios. Agora conta para a gente o seguinte: quantos engenheiros trabalharam na construção dos seus fornos, da sua fábrica, de todas as máquinas e as ferramentas que o senhor tem lá? Não, Vinícius. Não teve engenheiro? A nossa indústria nunca teve um engenheiro, nunca teve um químico. Nós, com as dificuldades da época, nós fomos desenvolvendo o nosso próprio trabalho, as nossas próprias ferramentas e criando os novos produtos. Essa é a razão hoje do nosso produto ser aceito lá fora, pela diferença de cores, de tamanho, os tipos de peça. Mas nós, na época, a gente queria melhorar a produção. Então, nós tínhamos que criar. De qualquer maneira, a gente tinha que se dedicar um pouquinho mais para desenvolver alguma coisa diferente, para a gente aumentar a nossa produtividade. Com isso, nós não tínhamos no mercado antigamente, né? Hoje, por exemplo, o vidro não tem escola no Brasil. Infelizmente não tem, deveria ter. Na Europa tem, não é? Aqui no Brasil não tem. Então, os nossos fornos, como nós havíamos uma necessidade de fundir um pouquinho mais, nós criávamos, às vezes íamos buscar refratário usado em fábricas de garrafa. Um exemplo, o Eaton do Brasil na época, ou a Santa Marina. Então, nós comprávamos algum tipo de refratário para compor. Com a dificuldade no início, eu ia lá no Curimbaba, ia aqui na Tony, e eu comprava chamote, que é a argila já queimada e moída, e nós íamos fazendo experiência. Eu ia fazendo o nosso próprio refratário para o vidro, porque o vidro precisava de um refratário neutro. Hoje tem muito zircônio, tem alumina, mas na época a argila tinha que ser bem natura. Então nós utilizávamos aquilo. E devagarzinho a gente foi fazendo uma fórmula que eu passei a fazer os nossos próprios tijolos, evitando comprar sucata também de outras empresas. Com isso nós também começamos a fazer uns panelotes de argila. Eu tenho até hoje, tenho as formas, tenho a maneira. E o pessoal na época... Panelote é o quê? Os panelotes
são umas bacias, vamos falar assim, umas panelas para fundir o vidro, né? Porque o vidro, ele no nosso caso hoje, é o day tank. Vocês me desculpam, mas isso aqui me incomoda pra caramba. E me tira a atenção. Então, Vinícius, no nosso vidro hoje, nós fundimos num tanque onde nós enfornamos à noite e retiramos o vidro durante o dia. Por isso ele chama day tank. E o panelote, ele é redondo no fundo e nós colhemos ele, não dá corda, não dá pedra, não dá bolha. O que o vidro normal hoje... O vidro é uma coisa muito... O vidro ele é puro. Ele não aceita impureza. Mas as dificuldades nossas, na época, fazíamos com que nós tínhamos que eliminar isso. E a gente veio desenvolvendo. Tanto é que a cerâmica São Caetano, na época, usou alguma coisa nossa daqui para levar. A Tônia aqui também desenvolveu algum tipo de produto, que é um material básico para choque térmico na época, com argila, areia e um chamote, que eu esqueci o nome que dava no chamote na época, que eles também faziam, não tinha choque térmico. Uma coisa que a gente acabou desenvolvendo, criando por acaso lá dentro da fábrica. Com isso, nós fomos, assim, desenvolvendo um vidro melhor, diferenciado da época. E isso nos deu condições de crescer, de evoluir com recursos próprios, sem conhecimento. Queria nós, na época, se tivéssemos um pouquinho recorrido a alguma tecnologia na época, que na Europa existia, mas aqui não existia. E nós não tínhamos conhecimento disso. Então, nós tínhamos que fazer com o que tinha, com o que podia. Então, o senhor pode tomar uma água. Como é que já está sabendo? Isso. Uma boca seca. Obrigado. Enquanto isso, eu vou argumentando. Então, todo o processo para se chegar no vidro, desde o começo, então, os fornos, as ferramentas, todo o instrumental foi sendo desenvolvido pelo senhor e pelo seu irmão. Ô Vinícius, quando nós adquirimos a nossa independência, que eu não criei essa independência, o Aldo me deu essa independência, né? A gente tem que agradecer a ele, um italiano que chega ao Brasil e abre as portas, ensina. A gente tem que agradecer e nós aproveitamos bem isso. Mas com o desenvolvimento nosso, a maneira da gente produzir, a gente queria crescer. E nós fomos criando ali um forno diferente, uma ferramenta diferente, uma maneira de facilitar uma produção maior, fazendo com que o vidro tivesse um resfriamento maior. Nós ali no trabalho, que a gente também conseguisse encurtar a temperatura do vidro, porque nós hoje lá na fábrica, a gente vê que o vidro nosso, ele esfria a cada 30 graus por segundo, né? Às vezes, dependendo da cor, um pouco mais, um pouco Quando menos. ele se funde, que temperatura ele está? Não, nós fundimos o vidro com 1450 graus. Trabalhamos com ele com 1250 graus. E tiramos as tensões dele com 550 graus, que é o ponto de amolecimento dele. Então, se você põe esse vidro aqui num forno, e você põe uma temperatura rápida, ele quebra. Mas se você vai aquecendo ele lentamente, até a temperatura de 550 graus, ele está bem firme. Com 555, 560 graus, ele vai perdendo essa resistência, é o ponto de amolecimento dele. Então, nós, quando trabalhamos dentro da fábrica, tiramos o vidro, trabalhamos nele, aquece, esfria, aquece, esfria. Ele fica nervoso, ele fica tensionado. Para isso, depois de pronto, a gente põe num forno de recozimento para tirar as tensões do vidro.
Aí ele vai perdendo uma temperatura dentro de um determinado tempo, resfriando gradativamente até a temperatura do ambiente. Se nós trabalharmos e o vidro esfriar normalmente, ele quebra. Até a título de curiosidade, o vidro que é produzido pela São Marcos é o tipo Murano, correto? A gente... O que caracteriza... Pode falar. Não, eu acho que eu cortei a tua pergunta, se é. Se é mesmo o vidro tipo Murano, e o que caracteriza, o que define ele ser um tipo Murano? Qual que é a característica que ele tem que diz, olha, esse é um vidro tipo Murano? Hoje tem milhões de fórmulas, né? Milhares delas, aliás. Tem o vidro refratário, o vidro refletivo, o vidro de lente, o vidro de vidraça, o próprio vidro que a NASA usa, né, à base de boro. E o nosso vidro é um vidro alcalino, ele não tem chumbo. Também é uma vantagem que nós temos nas nossas exportações, que lá fora, principalmente os europeus, pedem a nós que faça um documento manualmente dizendo que o vidro não tem chumbo, que não tem o trabalho infantil e assim sucessivamente. Mas o que é o vidro Murano? Murano é uma ilha onde se fazia em Veneza, na Itália. Ali em Veneza as fábricas eram de madeira e pegava muito fogo. Então o governo, na época, via que aquilo era uma fonte de divisas para a Itália. Tanto é que todo vidreiro que saía da Itália ia para os países vizinhos, o governo mandava buscar e matava. Conta a história que eles faziam até um punhal de vidro e cravava no vidreiro que estava fora. Então aí, como pegava fogo demais nesses barracões, ele tinha uma ilha bem próxima com o nome de Murano, porque era cercada de mura, onde tinha freiras, algo, mas essa é a história. Então o governo confinou essas fábricas todas lá nessa ilha, por isso dá o nome de Murano, cristal de Murano, já não é de Veneza mais, é de Murano. Hoje o mundo conhece o vidro Murano por ele ser um trabalho manual, não que Murano tenha matéria-prima, a Itália é muito pobre em matéria-prima, vai muita matéria-prima ali da França, Alemanha, os países vizinhos ali. Então, dentro da Itália, criou-se essa fama, porque esse tipo de trabalho iniciou-se lá dentro de Murano. Esse trabalho com a criação da cana de ferro, porque o vidro tem seus 5, 6 milhões de anos, foram descobertos pelos fenícios, ou pelos fenícios, uma outra, fenícios... vamos lá, o fenício é uma outra raça, vamos falar assim. Até hoje, eles não definiram egípcios, os fenícios e os egípcios. Até hoje, cada um deles puxam para que o vidro foi descoberto por eles, né? Mas lá na Itália, o Murano é conhecido e feito lá com produtos vindo de outros países. E aqui no Brasil, nós não podemos falar que é um vidro Murano. É um vidro tipo Murano, porque é um vidro que fazemos igual ao que eles dão, usando mais ou menos a mesma forma, o mesmo trabalho, a mesma matéria-prima. Muito bem. E hoje, o que é a empresa Cristais São Marcos? Quantas pessoas trabalham? Vinícius, hoje nós temos dentro da nossa fábrica mais de 200 pessoas trabalhando. Só da minha família são 13 pessoas hoje, né? Cada um dentro da sua área. E nós temos dentro da nossa fábrica 5 praças, por causa dos bancos. Então não é só nós lá que falamos. Na Itália fala-se praça por causa dos bancos. Cada praça dessa dentro da fábrica tem 11 pessoas produzindo. Agora, uma peça pós-pronta passa nas mãos de mais de 35 pessoas, entre o início e o final dela. É um trabalho manual, ele é demorado, porque precisa
tempo e amor, porque senão você acaba quebrando, você não ajuda, você não ajuda a construir algo que a gente possa pôr dentro de uma caixa e o cliente receber lá fora. Então, dentro dessas praças, nós dentro da fábrica, cada praça fabrica uma linha. Vamos lá, cada praça daquela, nós produzimos lá umas 200 peças da linha. Hoje nós produzimos mais de 3 toneladas por dia de produto acabado. Então nós produzimos no mesmo momento 5 peças diferentes. Na média de uma peça de cada um cavalinho, por exemplo, que faz 45 segundos, a uma peça com 35, 40 minutos cada uma. Mas nós conseguimos com isso fazer aí uma média de 600, hoje 600, 700 peças por dia. São quantas unidades? Por causa da sequência do trabalho. São quantas unidades? Tem a indústria, a fábrica? Não, nós temos a indústria, que é a fábrica. Nós temos uma outra que é a Antonini, que nós fabricávamos os lustres, fabricávamos aqueles colares, aquelas miniaturas. Nós tínhamos a Marcos Presente, que nós produzíamos o vidro e agregava a madeira em cima, que é uma marcenaria muito grande. Hoje nós só temos a Antonini e a Cristais São Marcos. A Cristais São Marcos tem a fábrica e lojas. Fábrica, loja aqui em Poços, nós temos 3 lojas e uma em Campos do Jordão. E temos lá uma parceria em Miami, nos Estados Unidos, nós também temos lá uma ponta avançada lá. Muito bem. É interessante que quando a gente conversa com o senhor Antônio Carlos, tem tanta história interessante, tem tanta coisa bacana que a gente ouve, né, que a gente aprende. E é lógico que ele tem também os seus momentos de dificuldade. Queria que o senhor compartilhasse com a gente aqui quais foram os momentos de dificuldade que, como empresário, como empreendedor, o senhor passou e como foi isso? Porque a gente tem que tirar as lições, né? Justamente da prática. No dia a dia, a gente, dentro da sala de aula, os alunos veem lá, né? Como é que funcionam as fórmulas, os modelos, né? As teorias. Eu comento muito, né? Que tem um professor que, de uma ocasião, disse que na sala de aula a gente aprende e ensina tudo que dá certo. E no dia a dia a gente aplica o que dá certo, né? Então tem uma pequena diferença, mas que a gente tem justamente essa dificuldade de levar o dia a dia da teoria, né, para a prática. E a gente vê tantas situações que desafiam nós, alunos e professores. E como é que foi para vocês e quais foram esses momentos que talvez o senhor possa nos contar e como é que foi superado isso? Vinícius, no nosso início, as pessoas tinham um compromisso maior. Não vou dizer que hoje não os tenha, mas antigamente as pessoas tinham um pouco mais de peso. Era mais a palavra e a vontade. Então nós encontrávamos naquela época facilidade para resolver as coisas, porque as pessoas se dedicavam um pouco mais, com toda a dificuldade. Hoje tem facilidade para tudo, mas encontramos uma dificuldade porque tudo é muito complicado, não é? A indústria foi a mesma coisa. Na época nós criávamos e desenvolvíamos, como hoje, mas com o avanço tecnológico, foi criado máquinas e equipamentos para fazer. Isso aqui é feito numa máquina, aquela ali também numa máquina, mas o nosso trabalho continuou manualmente, é assim no mundo inteiro. Esse choque nós sentimos em não poder, principalmente, colocar um menor dentro da nossa fábrica, todo aquele pessoal que está lá com 30, 40 anos, 45 anos, 48 anos de trabalho, né? Aprendeu e começou quando menor. Hoje é proibido pôr menor dentro de uma indústria, não só na nossa. Piso de indústria, o menor é proibido. Então você vê, o menor passa a não trabalhar,
As dificuldades para o estudo também, porque o estudo é caro, né? As pessoas, os pais, eu falo isso que eu tenho 4 filhos formados, e a gente sabe da dificuldade de colocar um filho e manter ele dentro da escola. Longe, meus filhos estudaram em São Paulo e 2 aqui na PUC. Então você vê essa dificuldade do menor ter hoje que ir obrigatoriamente estudar para aprender uma profissão depois dentro de uma indústria. Então eu vejo isso lá hoje dentro da nossa fábrica, essas dificuldades. Para nós é um choque porque a gente não está acostumado com isso. A gente está vivendo uma época diferente, né? As coisas hoje, para mim, nossa, eu acho uma dificuldade. Eu não sentaria num banco de faculdade, mas de forma nenhuma para estudar, porque eu vejo que é difícil. Eu fico com dó das minhas netinhas, porque elas me dão lição, não é? Mas foi numa época que eu teria que me atualizar. Então eu vejo todas as dificuldades que a gente tem hoje. A indústria não é diferente. A indústria hoje, ela manualmente, ela vai ter e vai continuar com uma maior dificuldade a cada dia que passa. Se ela não atualizar, não usar um pouquinho de tecnologia e usar a mão de obra que vai saindo das faculdades hoje. Mas como que nós vamos colocar uma mão de obra saindo de uma faculdade dentro de um trabalho manual? O estudante, ele não quer aquilo. Aí ele vai para a área administrativa, que a gente também tem as dificuldades hoje, porque às vezes existe falta de mão de obra boa no mercado. Então a nossa indústria, por exemplo, no caso, é uma escola que a gente ensina, chega um ponto, ele sai dali e a gente fica feliz. Mas tem que começar tudo de novo. Mas como não é uma área minha, não é eu que tenho que ensinar, tem as pessoas, eu vejo a minha família sofre com isso. Mas a gente vê que as pessoas hoje vivem melhor do que antigamente, né? Antigamente era o trabalho, era tudo difícil. Hoje a gente encontra facilidade para tudo. Dentro desse norte é o que a gente vê que as dificuldades, elas existiram, mas nós superamos ela com o nosso crescimento, a nossa maneira de produzir, a nossa maneira de ensinar, e com isso a gente foi ganhando o mercado nisso. E a gente está aí em diversos países conseguindo, mais as feiras internacionais que nós estamos participando. Hoje a São Marcos exporta para quantos países? Nós já estamos aí na casa dos 63 países. Né? Inclusive a Itália. Não, a Itália é um bom parceiro nosso. Com toda a crise lá dentro da Europa, mas nós ainda conseguimos vender. Esse ano nós já fizemos uma feira na Alemanha, já fizemos uma em Dubai, já estivemos em Chicago, nos Estados Unidos, estivemos em Frankfurt, na Alemanha. Foram 4 feiras esse ano. E 2 em São Paulo. A BIMAD e a GIF, que é uma feira de presente internacional. Muito bem. E a formação de mão de obra? O senhor acabou de comentar que, né, um dos grandes desafios é justamente a mão de obra, tanto na parte, né, o trabalho na parte da produção e na parte administrativa. Levando para o lado da produção, quanto tempo leva para um vidreiro capaz de gerar produtos como foram desenvolvidos, criados? Quanto tempo leva para se preparar um vidreiro para produzir esses produtos? Nós, antigamente, levávamos aí seus 12, 15 anos para que um vidreiro fizesse alguma coisa. Hoje nós conseguimos formar um vidreiro com 8 anos, 10 anos, ele é um bom vidreiro. Hoje, com as novas possibilidades de uma TV, de uma internet, de um jornal, de uma revista, isso ajudou, que antigamente era muito difícil. Alguém ter um jornal na mão, ter uma revista, mal tinha um rádio. Hoje o mundo está na mão dele, e com isso criou-se essa facilidade de ter uma visão das coisas diferente, e aquilo reflete no aprendizado manual, nos ajudou muito, e a gente vê essa diferença. Está caindo quase que pela metade o tempo do aprendiz.
Mas o aprendiz, ele entra carregando uma peça, depois ele começa a limpar uma cana, colher o vidro, né? Então, é o dia a dia que vai fazer esse profissional. Um vidreiro hoje tem um bom salário. Você olha na porta da nossa indústria, todos eles têm carro, têm sua casa, têm o conforto necessário. O que antigamente era muito mais difícil alguém ter alguma coisa. Tinha que realmente se desdobrar demais. As coisas hoje, eu comento com você, que estão mais fáceis. É mais fácil vencer hoje. Tem alguns momentos que são muito marcantes, né, para a carreira de cada um. Eu queria que o senhor contasse para a gente os momentos, né, e que os nossos alunos tivessem conhecimento, né, como eu disse no começo do nosso bate-papo, como o seu produto, né, o vidro que é produzido aqui em Poços hoje, como ele tem está bem posicionado, ele está bem colocado no mundo. Tem uma história muito interessante, e aí eu vou fazer um parênteses aqui. Quando na abertura do evento foi colocado a questão do trabalho que vai ser apresentado em Veneza, a nossa equipe de estudos, né, o nosso grupo de estudos da professora Maria Isabel, a professora Luciane, e eu fizemos um estudo sobre esse segmento de vidro, e nós tivemos com o Antônio Carlos, ele contou algumas histórias muito interessantes para nós. E uma que chamou muito a atenção, e eu queria que o senhor compartilhasse conosco aqui, é aquela experiência que vocês tiveram quando o governo italiano, salvo engano, aliás, o governo brasileiro, né, a convite do governo italiano, convidou vocês para levar o produto até Veneza. E aí teve lá uma história com um jornalista, um repórter. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi essa experiência, como é que foi esse ocorrido. Com a criação da Apex Brasil, o governo brasileiro fez um convite a nós para que participássemos em Roma. Antes nós fomos para... deixa eu ver se eu lembro, na Itália. Não, naquele país, naquela cidade onde temos os maiores lançamentos. Eu não me esqueci do rapaz. Em Milão. Primeira feira nossa em Milão. Nós estivemos lá 20 e poucos dias. Retornamos ao Brasil. No ano seguinte, o governo brasileiro nos convidou para que fizéssemos uma exposição na Embaixada Brasileira em Roma. Aí eu fui, fiquei 23 dias na Embaixada Brasileira. Na Embaixada Brasileira lá em Roma. Dali foi um sucesso muito grande, né? Pelos jornais, a TV, aquelas entrevistas, e aquilo enobreceu a embaixada que está ali em Roma. O governo, então, nos convidou para que nos levou para Veneza, para fazer uma exposição itinerante lá. Mas, dentro dessa exposição, os jornalistas italianos queriam saber por que nós estávamos lá na Itália fazendo aquela exposição. E eu estava dizendo a eles que aquilo ali era um convite do governo, e nós fomos lá mostrar o nosso trabalho, do que a gente estava fazendo por aqui. Mas ele queria saber realmente o porquê a Itália. Ele ficou bravo com o senhor, não? Ele começou a ficar nervoso. E o senhor ficou preocupado de não conseguir explicar? Eu estava preocupado, né? Porque o italiano, você falando devagarzinho, você entende. O italiano é tutti quanti nervoso? E ele me deixou. Me deixou. E ele queria, então, saber por que nós estávamos ali. Por que a Itália, e não em outro país, fazendo aquela exposição, mostrando aquilo. E eu falei para ele que nós estávamos ali para mostrar a eles o que nós, brasileiros, a minha família, descendente de italiano, mostrando para eles. Ele levantou, bateu o microfone e bravo ele, né? Bravo, mas eu não entendi o
que ele estava eufórico. E ele então me abraçou, porque nós estávamos fazendo alguma coisa igual ou melhor do que o que ele estava vendo ali. Mas como os chineses estavam colocando muito produto lá dentro da Itália, e ele se sentiu então feliz de ver que eram descendentes de italianos fazendo um produto tão bonito, tão bom, lá dentro da terra deles. Aquilo lá nos emocionou demais. É muito difícil competir com o chinês? Eles lá não têm hora para trabalhar, não tem, olha, que lá trabalha de noite. Então aqui as leis para nós, empresários, é muito difícil, né? Então nosso produto é caro. O chinês vai fazendo, ele vai fazendo. E hoje nós vendemos para a China, viu? Esse ano nós já fizemos 4 exportações para os chineses lá. E a gente fica contente, porque é diferente. O chinês também tem uma chinesada rica pra caramba lá. E vão ficando ricos a cada tempo que passa, não é? Então, eles também procuram algo diferente. E o nosso produto tem uma aceitação muito boa. Nós fomos lá em Hong Kong, saímos de lá e fomos para Guangzhou. São 2 lugares que nós fazemos feira todo ano. E como é que então consegue, né, competir num mercado como esse? É muito difícil vender produto sofisticado, vamos colocar assim, me permita fazer essa colocação, que não é um produto também tão simples, mas é um produto que tem um público diferenciado, tem uma visão diferente. É muito complicado competir com esse tipo de produto. Momentos de recessão, sente mais, não sente mais. Competir com o chinês que vende um produto barato e vocês têm um produto sofisticado, um produto que é diferente. É muito complicado competir dessa forma? Ô Vinícius, o vidro não tem vidro bom e não tem vidro ruim. O vidro ele é nobre, ele é bom. Porque você funde ele com 1450 graus, ele elimina todas as impurezas que ele tem. Então, o chinês não faz vidro mais barato que nós. País nenhum. Todos você tem uma média. O que reflete bastante é a mão de obra, a maneira deles trabalharem, né? Lá o salário é pequeno, trabalham demais, poucos dias de férias, o empresário tem um barracãozinho, ele vai fazendo. Aqui, nós, brasileiros, temos que seguir normas, as coisas que funcionam. Parece que não funciona, mas nós sabemos que funciona, é muito difícil. É encargo demais, a responsabilidade nossa é muito grande. Eles lá não têm o que fazer. E eles vão fazendo. O nosso produto tem uma qualidade diferente da deles. Não vou falar em produto. Estou falando na visão, no estilo, na beleza das nossas peças, no design, vamos falar assim, diferenciado. E nós temos um mercado muito bom lá. Mas não é só em vidro. Chinês, aonde eles põem o pé, não é fácil, né? Não é fácil brigar com eles, não. E a gente sempre perde, pouco ganha. Mas, no caso deles lá, nós estamos bem, estamos vendendo e vamos continuar. Mesmo com essa crise que estamos vivendo aí, o nosso produto compra quem tem dinheiro, né? E esse pessoal, quem tem dinheiro está meio receoso, mas nós continuamos vendendo, né? Para a Europa, com aquela crise que está lá, nós também diminuímos as nossas exportações, mas estamos exportando, porque nós vamos lá bater na porta deles, vamos vender lá para o lojista diretamente. Nós não temos lá alguma empresa que distribui produto nosso. Nós vamos e vendemos porta a porta para as empresas. Só fazer um parênteses aqui, nós tínhamos alguns alunos do curso de Direito que estavam assistindo, como eles têm um horário de aula agora às 20h50, então por isso eles se ausentaram, só justificando, pedindo desculpas para o senhor aí. Obrigado, Vinícius. Eu queria que esse pessoal aí me entendesse. Isso aqui me incomoda tanto. Parece que eu tenho um trator na minha frente. Eu também fiz uma cirurgia esses dias, estou com dificuldade para falar. Mas, na verdade, eu estou encabulado aqui, estou meio nervoso. Não, você pode ficar tranquilo, tá?
Vamos aproveitar, então, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não é? Vamos lá. Temos aqui. Obrigado. Está ótimo. Boa noite, senhor Antônio. Primeiramente, é um prazer poder ouvir você contar um pouco da história, né, da empresa. Obrigado. E o senhor falou muito da questão da presença da empresa fora do Brasil, né? E hoje, quais os incentivos que o Brasil dá para a empresa, a abertura para esse tipo de negócio, a aceitação do mercado aqui do produto de vocês? Nós temos incentivo do governo e nós usamos isso. Nós fazemos o maior esforço para ganhar o mercado lá fora. Tanto é que com aquele movimento que os americanos sentiu na Torre Gêmeas, aquilo também mostrou para nós como deveríamos fazer mudança, desde a nossa embalagem, a nossa maneira. Isso também nos dificultou, mas nós aprendemos. Mas os incentivos que nós temos do governo federal nos ajuda, nos apoia, ele coloca à nossa disposição. Mas as coisas realmente são difíceis. É o empresário que tem que fazer. O governo não vem e faz. Nós é que temos que fazer. Temos esse alcance, procuramos, usamos. Com isso, o nosso produto lá fora chega mais barato. Então, ele é competitivo. Tanto é que nós vendemos o nosso produto muito bem, mesmo lá dentro da Itália, Alemanha, França. E nós vamos até a Alemanha, lá em cima. Não é? Com isso, você vê que aqui dentro do Brasil, nós também procuramos fazer com que os importados não chegam. Isso também nos facilita e auxilia o próprio governo a não importar. Os próprios importadores usam do nosso produto e vendem aqui no Brasil como se fosse produto importado. Nós temos algumas reportagens que eu tenho recortada na fábrica, de empresários que importavam o produto, passou a comprar de nós e vendem aqui no Brasil com produto importado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno. Perdão. Eu queria saber o seguinte, a São Marcos hoje ela conta com 2 indústrias, certo? E 4 lojas, 3 em Poços e uma em Campos do Jordão. Apesar dessa recessão que o país vem sofrendo, neste momento, a São Marcos tem alguma estratégia de expansão para abertura de novas lojas ou até mesmo expansão da própria fábrica? Como é que é o seu nome? Bruno. Douglas? Bruno. Desculpa, viu, Bruno? Tranquilo. É emoção, viu? Demais a conta. O que acontece conosco? Nós somos criativos demais. Nós desenvolvemos 4 seleções de peças por ano. Esta última agora, nós temos lá já 1000 e poucas peças criadas e tiramos 32 peças para a GIF agora. Então, o poder criativo nosso, quando eu falo nós brasileiros somos um povo sofrido, mas nós somos criativos. Então, nesse caso do mercado, nós sobra peças criadas. Com isso, nós lançamos constantemente uma coleção diferente e o mercado sempre tem algo diferente para comprar. Se você olhar agora e perguntar se temos dificuldade, nós não temos dificuldade no mercado. O mercado está em crise, está. Diminuiu a venda? Diminuiu. Porém, nós chegamos agora de uma GIF que achávamos que não íamos vender quase nada. Então, superou a nossa expectativa, pela beleza das nossas peças. Ela é diferente. Então, a pessoa chega, ele compra por gostar. Campos do Jordão, a mesma coisa, é o paulista que vai lá. E as feiras nossas dentro da capital paulista. Mas eles também vão
compram. Quando chega na feira em São Paulo, os nossos lançamentos às vezes saem até antes. Como a coleção nossa é muito ampla, então nós mudamos constantemente. Por isso a gente se mantém no mercado, não podemos reclamar da crise, não. Viu? Boa noite. Boa noite. Minha dúvida aqui é se em algum momento na tua carreira de empresário você já pensou em fechar as portas e desistir de alguma dificuldade que você passou desde o começo até hoje. Nossa, rapaz, né? Com essa política já sentimos dificuldade, e muita dificuldade. De às vezes você não conseguir, por alguma coisa, de algo diferente que aconteceu nesse percurso. Planos, mudanças de governo que nos dificultou, e nós não estávamos preparados para isso, porque nós voltamos a nossa cabeça para a indústria. A gente esquece do que está acontecendo lá fora. Quando as coisas chegam a bater na porta da gente, às vezes é tarde, a gente acorda tarde, mas isso já aconteceu sim, viu? E não foi uma vez, não, foram diversas vezes, mas hoje aquilo foi superado com muito trabalho, muita dedicação da nossa parte. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Felipe. Primeiramente agradeço, né, a exposição da sua história, toda a experiência que está passando para a gente aqui. E eu gostaria, assim, como você é um empreendedor assim, local, que é um espelho assim, para muita gente aqui, muitas pessoas que têm vontade de ter a sua própria empresa, você com 50 e tantos anos de carreira, assim, que desse um conselho para a gente, pessoal que tem a vontade de estar abrindo um negócio nos dias de hoje, porque hoje é meio difícil assim, estar pensando em abrir alguma coisa, porque assim, praticamente tudo já foi inventado, qualquer esquina que você vai ter um novo empreendimento, não queria que você desse um conselho para o pessoal de agora, assim, que também está pensando em seguir essa carreira de empreendedorismo. Olha, hoje, se não tiver vontade, dedicação, se achar que só 8 horas de trabalho a pessoa vai conseguir alguma coisa, ele poderá até conseguir, mas ele vai demorar demais. Hoje você vê que tem financiamento para tudo, mas se você não ter algo para garantir o financiamento, como que você vai conseguir fazer um investimento maior? Eu vejo isso porque a gente tem filhos também, eu tenho um filho com uma outra atividade, e a gente vê as dificuldades dele querer crescer, mas ele quer voar com as suas próprias asas, e isso é bom. Hoje eu vejo, você vai montar uma indústria, rapaz, você tem que pensar e pensar, porque o número de pessoas envolvidas, você sozinho não consegue fazer nada. Nós, infelizmente, dentro de uma indústria, você tem que ter pessoas, você tem que pesquisar o mercado, você tem que planejar, fazer um estudo, porque senão você não chega lá. Porque as coisas hoje, eu acabei de falar agora há pouco, a gente tem facilidade para tudo, mas honrar os compromissos, como? Você ganhar o mercado, como? Se você tem que fazer, você tem que vender, você tem que administrar, porque se você vai ter que pagar, você vai ter que dividir o teu bolo com todos. Você tem um contador, você tem um administrador, você tem um operador ali. Rapaz, isso aí vai virando uma bola. Tem que planejar. Agora, tudo que é bem planejadinho, com dedicação, trabalhando algo mais, esforçando um pouquinho mais, vai vencer. Porque hoje vence com mais facilidade do que antigamente. Mas o mercado é muito competitivo. É estudar, viu? Essa cadeirinha tua aí, eu não aguentaria ficar aí. Mas é isso que vai te levar a você vencer. Zezé. Antônio Carlos, Toninho, né? Assim que Obrigado, nós o tratamos, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Né? Com toda essa experiência e com tudo isso que você dá à nossa cidade como empreendedor, que isso que é importante também. Mas é uma coisa muito interessante, porque no seu vídeo você foi mostrando uma parte da família, né? Inclusive alguns sentados aqui, né? Vamos fazer assim, né, gente?
Oi, quem é a família, né? É a Olha lá, família ó. A família que tá aqui, né, te assistindo. E essa questão da empresa familiar, como é que vai ficar? Vocês já entraram em algum processo de sucessão, algum processo em que, como é que vocês vão passar, você e o Paulinho vão ter de entregar para essa nova geração? Vocês já estão em processo, Toninho, ou isso ainda não é um assunto que vocês estão pensando? Não, esse é um assunto de momento agora. Nós estamos aí atravessando uma fase que a idade vai chegando. Eu já completei os meus 71 anos. Então, eu continuo trabalhando e fazendo com que a família trabalhe. Às vezes eu faço uma brincadeira um pouco forte, porque a gente chega na fábrica cobrando. Então, Zezé, às vezes eu comento, meu pessoal lá quer ver o capeta, mas não quer me ver. Por achar que a gente fica cobrando, mas tem que cobrar, não é? Para poder passar. Hoje nós temos de 13 da nossa família, tenho sobrinho, tenho filhos, eu tenho genros lá trabalhando comigo, né? Os meus irmãos trabalhando comigo, cada um dentro de uma fase. Num momento qualquer um assume, porque está acostumado a trabalhar suas 12, 13, 14 horas por dia. Então, nós temos já uma base para um substituir o outro. Meu pai, que comandava, acabou, quando ele faleceu, meio que de repente, eu acabei assumindo, né? Então, eu acabei sendo um arrimo de família. E aquilo foi outro peso, porque eu não estava preparado para aquilo. Mas, hoje, qualquer momento, nós podemos substituir algum de nós, com qualquer um deles, viu? Graças a Deus que a gente consegue fazer isso, porque todos, trabalhamos junto lá. Não é que um deixou, o outro deixou, não. A gente está sempre junto, na falta de um, o outro cobre, em qualquer setor. A gente está bem, com a cabeça bem no lugar para isso já. Parabéns, porque normalmente as empresas familiares sempre dão, né? Cria-se que, bom, afinal de contas, quem é que vai continuar a tocar o negócio da família de uma vida, né, Toninho? Mas estamos juntos do início. Aí veio as noras, veio os genros. Eu tenho os 2 genros trabalhando comigo, estão presentes aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Um belo negócio, como todos nós conhecemos. Inclusive, quero deixar aqui registrado que nós esquecemos de expor aqui aquelas peças maravilhosas que todos os fóruns, né, durante 14 fóruns, 14 anos, portanto, vocês são os nossos parceiros que nos brindam sempre com aquelas peças lindas que a gente entrega aos palestrantes, que nós não vamos te entregar, pode ficar tranquilo. Né? Mas o nosso agradecimento mesmo, porque nós temos uma coleção maravilhosa e cada uma delas registra um fórum realizado de administração aqui pela PUC Minas. Muito obrigada. E a gente vai continuar assim, viu, Zezé? Porque isso faz parte da nossa família, desde o início lá de trás. Você está falando, faz 14 anos que a gente está aqui junto, né? Eu nem imaginava que já faria tanto tempo assim. Mas continuamos lá à disposição, viu? E a gente faz com gosto. Oi, meu nome é João. Eu queria saber se o senhor vende seus produtos só com a loja da empresa ou tem algumas parcerias assim com lojas de decoração, essas coisas? Nós temos hoje, João, mais de 2.000 pontos de venda no Brasil. Mas nós temos vendedores, nós temos alguns representantes, mas nós vendemos assim mais diretamente para os lojistas, né? Lá fora, nós participamos de feiras internacionais e vendemos também diretamente para o lojista. Tivemos um representante em São Paulo, tivemos um representante na Itália também, e hoje nós temos um nos Estados Unidos. Mas na Europa não temos mais. Vendemos assim diretamente. Qual é o fato que, ao longo da sua carreira como empreendedor, o senhor pode dizer, nesse momento, que é um grande orgulho para o senhor
essa realização? O que lhe dá mais orgulho nesse sentido? Porque todo empreendedor tem um propósito, ele tem uma razão do negócio existir. E ele tem ali os seus valores, suas crenças, aquilo que ele acredita. O que para o senhor fica assim, olha, eu tenho orgulho que ao longo da minha carreira eu realizei isso, como empreendedor? Ô Vinícius, minha família pobre demais. Eu fui pôr sapato com 12 anos de idade. Então, vocês ouviram aí que eu dormi em colchão de palha. Minha família. Tínhamos lamparina em casa. Então, eu levantava de manhã com o nariz, a boca escura de fumaça. Sempre com dificuldade. Época do frio, a gente sabia o que era frio, porque a gente sentia... né? Eu comento que eu não passei fome, eu passei vontade de comer as coisas. Mas meu pai deixava de comer para deixar para nós. Então, meu pai nos educou com os olhos, né? Meu pai era muito bravo. Quando nós começamos, e nós vendíamos lenha, meu pai cortava o mato para os fazendeiros plantar café na época. E nós acompanhávamos, nós fazíamos serviço de gente grande. Com isso, quando nós começamos a trabalhar, eu capinei, eu cheguei para ir a café, trabalhar em fazenda, meu pai ia, nós íamos junto. Na época de minério, quando o Grupo Votorantim começou aqui na CBA, nós íamos arrancar minério, ali onde é o Bortolã, aquele bairro ali, aquilo ali era uma jazida de minério. E nós classificávamos o minério, tirava só as pedrinhas. Então, naquela época, só para você entender, levava aquilo para a bauxita. E lá eles lavavam aquilo. Com os resíduos, entupiu aquela represa lá, você tem que ver o que era. Hoje está, naquele canto lá, 50% foi aterrado com a terra do minério que hoje usa, que antigamente não usava só as pedrinhas. Mas nós fazíamos isso de noite, não tinha hora para dormir, hora para trabalhar, não tinha relógio. E quando nós fomos trabalhar com o Aldo, a gente veio crescendo. Nós fomos trabalhando, comprei um sapato, meu pai começou a comprar alguma coisa, munir nós de uma vestimenta melhor, e nós fomos crescendo com isso. Meu pai passou a fabricar pinga, fabricar vinho, junto conosco, ensinando nós a cada passo, um pouquinho de cada coisa, para nós chegarmos onde chegamos hoje, Vinícius. Foi trabalho, não teve dia, não teve hora. E nós, quando começamos a ver que fabricando o vidro começou a dar dinheiro, nós fomos dobrando o horário, triplicando o horário, arrumando meios e maneiras de produzir sempre mais. Com isso, nós conseguimos adquirir o primeiro caminhão para o meu pai, o segundo, um automóvel, uma casa, um terreno, e a gente veio crescendo. Hoje nós faturamos mais de 20 milhões por ano, dentro de uma fábrica pequena. Nós temos 3 lojas, nós fazemos feiras na Europa durante o ano inteirinho. A minha família, vamos falar, vive bem, os nossos colaboradores lá vivem bem, estão bem, a maioria tem casa própria, né? Tem carro na porta, as nossas lojas são, vamos falar, o nosso produto bonito, as lojas até não é tanto, mas fizemos uma construção ali diferente, que é a Praça de São Marcos, bem estilizada, a Praça de São Marcos. Na Itália, nós fizemos ela ali na frente da nossa loja. Não está pronta ainda, nós não terminamos. Falta ainda fazer jardinagem, fazer a iluminação, e em cima fazer aqueles painéis, né, para poder inaugurar. Ali não está inaugurado ainda. Mas com isso, a gente conseguiu fazer viagens fora. Então, você me perguntou, a gente tem que, né,
Com isso também eu passei a ajudar outras entidades de caráter social, caráter filantrópico. Com isso, ao longo desses 53 anos, eu fui homenageado diversas vezes pelo governo federal, fui homenageado na Itália, eu tenho o título de cidadania de sanjoanense, a FIENG me homenageou, bombeiro militar, a polícia militar. Então, tudo isso veio agregando à nossa família um nome, uma maneira de ser assim respeitada. Não por ter a empresa, não, mas pelo nosso trabalho social, que é muito forte, é muito marcante na cidade. E isso deixa a gente com orgulho, com satisfação, poder fazer alguma coisa para o próximo, porque é a indústria que consegue fazer isso para nós, não é? Com isso, o Vinícius, nós estivemos em Dubai, lá nos Emirados Árabes, e nós já estamos lá pelo 8º ano, viu, Mário José? Pelo 8º ano nós vamos para Dubai. Numa das feiras, que lá, quem manda lá é o Sheik, ele manda em tudo. E cada empresa que vai por lá associa-se à família dele, senão não chega lá. E dentro desse evento, aquele tapete, ele entrou com a família real e a Apex Brasil lá dentro, que o Lula tinha feito uma abertura no comércio internacional. Isso nos ajudou também na época. E neste evento, quando o rei passou, ele viu o estande do Brasil, foi o único dentro da feira dele que ele adentrou. E acabou lá, tinha mais 4 outras indústrias, e a nossa 5ª são outras indústrias. A Wheaton estava lá, a Nadir Figueiredo estava lá, a São Marcos e uma outra que eu não me lembro bem. Que o rei chegou e ele gostou tanto do nosso produto que quando terminou a abertura, ele mandou um dos membros dele lá e reter aquele produto para ele. Então, nosso produto foi para decorar o Palácio Real, a Casa Real dele. Isso nos orgulhou bastante. Olha aqueles hotéis, aquelas coisas, continua com o produto nosso, é muito aceito lá dentro. Tudo isso traz satisfação para nós, né? Com isso também, depois, o governo brasileiro nos levou para decorar o palácio. Está lá, são 96 peças lá decorando o palácio. Eu fui convidado deles, fui recebido por eles e está lá nossas peças. Agora, 15 dias atrás, aproveitando o embalo, porque você acabou comentando de satisfação que a gente tem ao longo desse trabalho. Há 9 anos atrás, a USP esteve fazendo um levantamento aqui sobre o vidro e sobre os índios. Eu nem sabia, na época, que aqui em Caconde tinha índio, ou teve índio. Então, o trabalho deles foi muito forte e nos classificou e levou esse trabalho para a USP e de lá para o governo federal. Com isso, agora, após 9 anos, chegou a vez do pacotinho que nós estávamos lá. O que o ministro da Cultura fez? Mandou os técnicos virem, fez um levantamento real da nossa posição e nos convidou para fazer uma posição lá acho que é Vitral dos Cristais, eu não me lembro bem o nome, da Caixa Cultural. Então, há 15 dias atrás, eu estive lá em Brasília e fui homenageado pela Caixa Cultural como o primeiro brasileiro a fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Isso nos honrou demais. Então, eles contou uma história nossa, fez um catálogo, e aquilo, o discurso, aquilo enobreceu demais nós. Então, você vê que ao longo dessas coisas a gente acaba caindo, né, no colo da gente, homenagem que a gente nunca esperava. Então, quer dizer, está lá marcado que nós, a família minha, são os primeiros mestres vidreiros brasileiros
a fazer esse tipo de trabalho que a gente ainda mantém até hoje. Seu Antônio, em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui conosco, realmente é uma honra recebê-lo em nossa casa. E a minha pergunta tem a ver com as praças que o senhor nos falou que existem na indústria. A São Marcos hoje tomou proporções internacionais. Como se mantém a delicadeza das peças, como se definem as linhas, né? E toda a poesia que a gente vê nas peças da São Marcos, né? Porque é difícil essa intermediação entre o corporativo e o artesanal, né? Ali é um esforço conjunto. Nosso produto hoje, lá fora, é uma referência. Então, quando nós vamos para esse evento, nós somos assediados por outras indústrias que vêm e vai olhar as nossas cores, o nosso gosto, que é o gosto do brasileiro, né? Nós temos facilidade para tudo, né? Tem as nossas dificuldades, porque viver não é fácil, né? Mas dentro da nossa fábrica, nós temos a nossa família que cria e desenvolve. E nós vamos lá para o piso da fábrica, desenvolver o produto, ensinar, mostrar como é e como nós queremos. Mas os nossos colaboradores também, nesse momento, dá ideia, ajuda a mudar, cria. Então é uma união muito forte. Lá não tem esse, de que não tem isso. Aquele que tem algo diferente, ele traz para nós e mostra isso para nós. E a gente consegue, por exemplo, sem um químico, desenvolver algumas cores diferentes. Então a gente procura, como agora, há uns 15 dias atrás, o Paulo queria, de qualquer maneira, fazer alguma cor diferente. Nós fizemos umas 50 cores para tirar 3. Mas fizemos, né, sem um químico, sem esse conhecimento, porque essas coisas custam muito caro. Precisa parceria muito forte, com laboratórios muito grandes lá fora. E a gente, às vezes, aqui, não consegue chegar lá. Vamos chegar um dia. Mas enquanto a gente está conseguindo fazer algo aqui, nós vamos continuar, porque o que fazemos é o suficiente, porque as nossas cores são bonitas. Você pega as cores padrão, né? E daquelas cores padrão você faz alguma cor diferente em cima daquela. Um tom mais para cima, um tom para baixo, ou você mistura. Então aquilo vai criando novidade. E as nossas praças ali, umas vezes, compete com a outra. Isso traz para nós benefícios. Aí vem o mercado que a gente acaba ganhando, competindo e vencendo. Então nós consideramos vencedores com todas essas dificuldades, mesmo hoje em dia. Mas nós somos bastante criativos e o nosso produto, ele é reconhecido. Tanto é que grande parte das nossas peças nós assinamos ela, porque não tem igual, né? Muito bem. Senhor Antônio, nós teríamos aqui assunto para passar a noite. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade de nos receber para fazer o nosso trabalho, a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar as suas experiências, a sua vivência com os nossos alunos e conosco. Particularmente eu quero lhe agradecer muito e agradecer também à família, né, porque estive alguns anos trabalhando com vocês lá e não posso deixar de fazer menção a esse fato e dizer da minha honra, né, e do quanto isso contribuiu também para a minha formação profissional. Então, com certeza esse momento vai ficar gravado para nós, é um momento marcante para todos que aqui estiveram. Então, agradeço em meu nome, primeiramente, por essas razões, e em nome do curso de administração, por essa parceria que a gente teve ao longo desses anos, e com certeza nós vamos mantê-la. E quero aqui deixar as nossas portas abertas do curso de administração, porque for necessário para que a São Marcos continue nesse caminho de excelência, de referência, levando o nome da nossa terra,
uma boa parte dos nossos alunos nasceu e é daqui de Poços de Caldas, outros são da região, e tem uma ligação muito grande aqui com a nossa cidade. Então, é uma empresa que leva o nosso nome, o nome de Poços de Caldas, o nome do sul de Minas, para o mundo. Referência. É muito interessante a gente pensar que lá do outro lado do mundo tem alguém que tem um produto na sua casa, como o senhor bem disse, né, do rei, do sheik, e que esse produto foi feito aqui, por gente daqui, que acima de tudo, de empresário, né, de empreendedor que é, de vidreiro que é, uma grande figura humana, né, que respeita os seus trabalhadores, os seus empregados, que mantém uma empresa dessa envergadura funcionando, pagando os salários em dia, mantendo famílias empregadas, permitindo que muitos possam, né, conquistar a sua vida, ganhar a sua vida mediante o trabalho que desenvolve lá com vocês, né, pelo carinho e pelo respeito que vocês têm pelas pessoas acima de tudo. Acima de trabalhadores, são pessoas, são tratadas como pessoas. Isso é muito importante, ficou muito ressaltado na sua fala, a importância das pessoas. Então, mais uma vez, agradeço por todo esse momento que a gente passou aqui e peço a todos uma salva de palmas para o senhor Antônio Carlos. Obrigado. Obrigado. Eu fiquei muito nervoso. Eu estou meio que bloqueado. Mas eu nunca fiz isso daqui. É a primeira vez que eu venho e falo em público, ou conto alguma coisa dessa forma. Então, para mim, foi muito honroso, viu? Com toda essa dificuldade, mas queria que vocês me desculpassem. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, que foi, para mim, foi muito melhor do que aquilo tudo que vocês possam imaginar. Obrigado, Vinícius, obrigado, professor, a todos vocês. Desculpa, viu? Obrigado. Agradecemos a presença do senhor Antônio Carlos Molinari e convidamos a aluna Caroline Sumaia para lhe entregar uma lembrança do nosso evento.